Oi, eu sou Luísa Guimarães e hoje a gente vai falar sobre mais uma prática baseada em evidência, que é a análise de tarefa. A nossa convidada é a TO Elisa Cusano. A análise de tarefa é uma prática baseada em evidência comum dentro da intervenção em aba, que trabalha comportamentos complexos, onde existe uma cadeia de comportamentos que eu preciso monitorar e ensinar. Por exemplo, nas atividades de vida diária, numa escovação, eu vou ter que ensinar a criança a abrir a pasta, colocar a pasta na escova, colocar a tampa e girar. Só aí são 3 elos que eu posso estar trabalhando. Tem 3 comportamentos diferentes encadeados só para ensinar a criança a colocar a pasta na escova, né? Falta ainda pegar a escova e colocar na pia, enfim. O fato é que qualquer comportamento complexo, onde existe um encadeamento de respostas, onde várias respostas coexistem ali em sequência para que aquele indivíduo consiga ter sucesso na atividade, ela pode ser trabalhada através da análise de tarefa. Agora, a Elisa vai falar um pouquinho da experiência dela com essa prática. Meu nome é Elisa, eu sou terapeuta ocupacional, né? Essa é a minha formação. Atualmente eu trabalho como analista do comportamento e em outros casos eu trabalho como terapeuta ocupacional, ajudando o analista do comportamento. A Luísa me convidou então para falar um pouquinho sobre análise de tarefa, que é uma prática baseada em evidência, que a gente usa bastante em atividades da nossa rotina, como atividades de autocuidado, algumas habilidades sociais. E eu queria contar, então, um pouquinho para vocês como é meu trabalho com essa prática, tá bom? Primeira coisa, sendo TO, eu acho que é importante eu falar sobre a diferença entre análise de atividade e análise de tarefa. Na terapia ocupacional, tem um conceito de análise de atividade em que a gente quebra uma tarefa também em passos, mas a gente começa a avaliar uma série de coisas além só desses passos. Então, por exemplo, vamos pensar na atividade de lavar as mãos. Numa análise de tarefa, eu quebraria os passos de lavar as mãos, então, na sequência de respostas que eu preciso para essa atividade. Na análise de atividade, que é da área da TO, eu observaria, por exemplo, o desempenho do cliente, eu observaria se precisa de alguma adaptação ambiental, se existe alguma condição motora ou sensorial que afeta no desempenho, alguma condição ambiental, se precisa adaptar algum passo ou não. Então, a análise de atividade na terapia ocupacional, eu avalio muito mais coisas, enquanto a definição para a análise do comportamento aplicada seria só a quebra dos passos da tarefa mesmo. Tá? Na prática, vamos pensar, tanto como TO como analista do comportamento, eu faço praticamente para tudo, ainda mais se é uma tarefa um pouco mais complexa. É importante a gente saber todos os passos para, por exemplo, conseguir identificar qual passo que a pessoa tem mais dificuldade, se é uma resposta ali. Se, por exemplo, num caso de rigidez comportamental, a gente entender essa cadeia de respostas e ver, poxa vida, eu acho que esse antecedente é o que desencadeia a resposta seguinte, né? Então, se eu tenho uma descrição do passo a passo certinho, isso me auxilia. Eu faço muitas as análises de tarefas também para treino parental. Então, por exemplo, eu vejo a sequência de respostas que eu quero que um pai emita para ensinar algum determinado comportamento, e aí eu quebro aquele passo a passo, e aí eu faço um checklist para depois conseguir aplicar lá o BST, que é o treinamento de pais, Behavior Skills Training. Então, eu praticamente qualquer tarefa que é complexa, eu gosto de ticar um passo a passo, e aí começar a observar, e aí planejar, vou ensinar esse passo primeiro, depois eu vou ensinar o outro. Não, vou ensinar tudo junto, é uma tarefa muito complexa, vou ensinar por partes, ou não, dá para eu ensinar tudo junto, vou ver qual passo que precisa de mais ajuda ou menos ajuda, e aí eu vou unindo todas as outras práticas, né? A gente não consegue usar uma prática sozinha, mas eu acho que ela é fundamental aí para eu conseguir ensinar uma habilidade que seja mais difícil. Geralmente eu uso um raciocínio assim, ó. Essa tarefa tem como eu parar na metade dela? Tem. Então, aí eu posso ensinar numa cadeia, por exemplo, de cima para baixo ou alguma coisa desse tipo. Agora, se é uma tarefa que eu não consigo parar, geralmente eu coloco o reforçador no final. Então, eu fiz uma análise de tarefa, é uma tarefa muito longa,
provavelmente eu vou quebrar essa análise, essa tarefa em partes, porque a pessoa não vai dar conta de fazer 30 passos sem ter acesso ao reforçador. Então, eu quebro em partes, aí eu sistematicamente vou colocando esses reforçadores, e aí, conforme a pessoa for adquirindo habilidade, eu junto. Ah, então estava em 3 partes, agora, depois de fazer 2 partes, eu coloco o reforçador e depois no final. Geralmente, o que é mais fácil de colocar é no final da tarefa inteira, mas tem que tomar cuidado, se for uma tarefa muito longa, eu tenho que colocar entre. E aí é sempre assim, dependendo da tarefa, existem pontos que eu consigo parar e entregar esse reforçador sem interferir na cadeia de respostas, e tem outros que aí não dá. Outra coisa que eu faço bastante, eu pego esse passinho que tá mais difícil, ou esses passinhos que estão mais difíceis, e eu treino fora da cadeia. Então vamos pensar assim, lavar a mão, a pessoa não consegue esfregar. Aí, você demora para ajudar ali, aí até ali você vai ter que entregar o reforçador só no final, a pessoa já não tá aguentando mais esperar, porque já tá aquele... Então, o que que eu faço? Vamos brincar com creme. Então, eu treino só aquele passo que eu identifiquei fora, adquiro habilidade motora, adquiro uma fluência naquela resposta e depois eu coloco lá na minha cadeia. Então, eu acabo não me preocupando. Na cadeia, eu me preocupo da pessoa não ter nenhum tipo de disruptivo ou problema de comportamento. Eu acho que não, porque as coisas que a criança vai fazer com maior frequência vai ser em casa. Então, tá, a gente pode até tentar reproduzir na clínica, mas na melhor das hipóteses, a criança vai discriminar e vai fazer na clínica e não vai fazer em casa. Porque o que que acontece? A criança até tem consegue a fluência, consegue tudo, fazer tudo lá na clínica ou num ambiente que ele tem acompanhamento. Mas como as contingências, as situações em casa são diferentes, ela pode ter aquela habilidade. Mas se você não souber fazer, por exemplo, dar a instrução corretamente de como iniciar a tarefa, não colocar, por exemplo, algum prêmio, algum reforçador depois que ela concluir, a coisa não vai. Aí a pessoa às vezes nem vai fazer, não é porque ela não sabe, mas porque ela queria atenção e aí... E ó, isso é muito importante. Quando você pensa numa cadeia longa, numa análise de tarefa bem grandona, você tem que pensar que são muitos passos, tem que ser um reforçador potente, você tem que ter um controle muito bom de como essa pessoa engaja no comportamento. É muito difícil. Eu acho que eu vendo assim, são as tarefas mais difíceis de ensinar, as de autocuidado. Para analista, tenha muito bem claro qual é o papel do analista, então, de ensinar um comportamento, e qual é o papel do terapeuta ocupacional, que é, por exemplo, de identificar questões ambientais que facilitam, de identificar questões motoras que vão influenciar. Uma outra coisa é, dependendo da habilidade da pessoa, é muito bom você pensar em adaptações. Porque se está muito difícil, você não tem reforçador suficiente, adapta a atividade, deixa ela mais fácil. Custo de resposta cai, o que você tem para dar como consequência provavelmente vai ser suficiente. Então, estudem essas coisas, façam parcerias com uma equipe, sei lá, multidisciplinar, fono, por exemplo. Eu sempre falo, você vai fazer um desfraude, cara, quem pede para criança, quem ensina a criança a pedir para ir no banheiro, geralmente eu falo que é a fono. Quem ensina a criança a baixar a calça é o TO. Mas quem ensina a criança a discriminar que o vaso é o lugar certo de fazer o cocô ou o xixi é o analista. Então precisa de muita gente envolvida. É muito difícil. Geralmente as habilidades de autocuidado são isso. Precisa de muita gente envolvida porque são muito complexas.